name is Love and Monsters. E aqui a gente já pode trabalhar com duas pronúncias bem interessantes, que é a pronúncia do love. Love. Sometimes I hear something different, but the correct pronunciation is love. And monsters, not monsters, monsters. Monsters. Love and monsters. And then, first picture, we see two people here. We have Joe and Amy. So they are boyfriend and girlfriend. They are a couple. And we listen Joe say, don't move. So, don't move is an order. É uma ordem. Então, isso a gente vai, quando a gente fala em imperativo em inglês, a gente tem isso. Não faça isso, faça isso. Então, don't move, não se mexa, don't move. E ela dizendo o quê? Let me see, deixe-me ver. Então, ela quer ver alguma coisa. As duas frases estão no imperativo. Não se mexa, deixe-me ver. Don't move, let me see, let me see. E esse let me see, vocês vão ouvir, depois a gente vai ouvir de novo. É muito sutil. Let me see, let me see. A gente não vai enfatizar, let me see, oh, let me see, não, let me see, it's like together. Don't move, Amy, don't move, Amy, ele continua dizendo a mesma coisa, não se mexa, don't move, Amy. E aqui ela muda, ao invés de dar do imperativo, ela está fazendo uma pergunta, ela está pedindo permissão. Quando a gente pede permissão para alguma coisa, a gente vai usar o can. Can I? Can I see it? Can I go out? Can I go to the bathroom? Can I see what you are doing? Can I? Então, e a gente usa muito o can I também só assim. Se eu quiser sentar em algum lugar, eu posso só pedir permissão e dizer, can I? Tipo, obviamente, can I sit here? Can I? Então, aqui ao invés do imperativo let me see, deixe-me ver, ela mudou. Can I see it? Can I see it? Pronúncia. See, dois Es, é longo. See it, com I, é curto. See it. See it. Can I see it? Don't move, Amy. Can I see it? Ok, ready? Tá pronta? Então, aqui a gente vai observar que ele vai mostrar para ela alguma coisa, né? Ok. Então, ready? Tá pronta? Ela está pronta. Vamos lá. E aqui, por que ele não queria que ela se mexesse? Porque ele estava fazendo um esboço dela. Ok, né? Eu acho que it's a work in progress. É um trabalho em progresso, ele quem sabe vai melhorar ainda isso, né? Mas ela diz o quê? I love it. I love it. Eu adorei. E aqui vem algo que a gente já comentou em outras aulas sobre o it, que para nós em português às vezes ele não parece necessário, porque para nós no português a gente diria simplesmente adorei. E outro detalhe aqui é que o adorei para nós vem sempre no passado. Dizer eu adoro, também, mas aqui eu adorei, né? E em inglês ele tá I love, não tá I loved it, tá? Então, essas são algumas coisinhas mais, são um pouquinho diferentes da concepção do inglês para o português, tá? Se eu usar I loved it, pode dar a impressão de que é algo acabado e que talvez você não goste mais. Pode dar a impressão. Por que eu digo assim, pode dar a impressão? Porque às vezes a gente vai ouvir falando I loved it, I loved it. Então, as duas formas são possíveis em inglês. Ela poderia ter dito I loved it ou I love it. Mais comum é usar o presente, porque é algo que
ela vai dar a impressão de que ela não vai mudar de ideia, não é uma coisa acabada, encerrada no passado aqui, tá? Mas as duas frases estão corretas. O que a gente não pode fazer é esquecer o I e o it. Eu adorei, só dizendo I love ou I loved, eu preciso dizer o quê? I love it, a coisa que ela está olhando aqui, o desenho. I loved it, se fosse no passado também. I loved it, I love it. E aí ele diz o quê? That's super sweet. Então, o fofo, a gente tem a palavra cute, oh, so cute. Mas também a gente pode usar a palavra sweet. Sweet é doce. Uma coisa sweet, uma coisa doce. Isso é sweet coffee, café doce. Mas quando eu falo sobre pessoas, a pessoa está sendo um doce. A pessoa está sendo querida. Ah, que querida. Oh, so sweet. So cute. E a palavra super, que para nós é uma palavra fácil da gente lembrar e que é muito usada, principalmente nas gerações mais jovens. Super nice, super interesting, super awesome, super sweet, super cute, super. Oh, it's super. So, o que ela está dizendo aqui? Oh, that's super sweet. Que fofo da sua parte, que querida que você está sendo. That's super sweet. Por que ele está dizendo que ela está sendo super fofa? Porque cause it's terrible. Ele sabe que o desenho dele tá horrível. Eu não diria horrível, porque eu não sei se eu conseguiria fazer tão bonito ou tão bem quanto ele fez, né? Mas a gente sabe que, como eu falei antes, it is a work in progress. Ele vai ter que melhorar um pouco mais isso, né? Lembrando aqui a aspinha aqui antes da palavra, porque isso aqui está diminuindo a palavra because, so cause it's terrible, porque está horrível. Então, oh, that's super sweet, because it's terrible. E aí, o que eles estão fazendo? Os dois riem, laughs, né? Estão rindo da situação. Ela foi gentil com ele, dizendo que provavelmente ela adorou, não o desenho em si, mas o ato, né? O fato dele ter tentado desenhar ela. Romantic music plays. Então, isso a gente vai ver que em inglês aparece porque em inglês em português eu só tenho as subtitles, mas em inglês eu tenho a descrição também do que está acontecendo, né? Então, tem uma música romântica, romantic music plays. Toca música romântica. Romantic music plays. E no meio desse romance todo, alarm blares. To blare é o verbo que a gente usa quando make or cause to make a loud sound. Esqueci da palavra sound aqui. Something loud, é um barulho alto, loud. E quando a gente fala de alarmes, normalmente o som do alarme não é um som romantic, né? It blares. Ele é alto, então o alarme soa. Mas lembra que esse soar é um som alto. Make a loud sound. Então, eles estavam no carro, aqui olhando a cidade, e de repente um alarme alto soa. Alarm blares. E aí nós temos um explosion blasts. Tem uma explosão. Logo depois de soar o alarme, tem uma explosão, explosion. Então, aqui nós temos duas palavras, explosion e blasts. O que é blast? É uma explosão, um golpe, uma corrente de ar forte, que é causada normalmente por uma explosão. Uma rajada de vento, um assopro de alguma coisa. E também a gente usa blast quando é uma explosão de sentimentos. Não só de uma explosão física, mas uma explosão quando você está muito zangado com alguém, você está fazendo tá brigando, tá? Você está blasting, você blast, você solta tudo.
Então, essa reação que a gente tem, a gente também chama blasts, to blast, ok? Se a gente for traduzir, é uma explosão que explode, né? Fica redundante, porque explosion é a explosão e blast também é uma explosão. Então, this is a blast, this is an explosion, tá? Normalmente a gente usa a palavra explosion para explosões que sejam feitas ou causadas por dinamite, bombas. Esse é o explosion, né? E o blast pode ser muitas vezes algum outro tipo de explosão, né? Não só de bomba, mas que dá esse golpe, né, do vento que se move em função de uma explosão. Então, explosion blasts. E aí ele diz o quê? Oh my God! Meu Deus, o que está acontecendo? Aí eles saem de onde eles estão e aqui eles estão chegando em casa, o alarme está soando, tem coisa explodindo. E o que é que está acontecendo aqui? O Joe está pedindo desculpa por ter se atrasado, sorry. E a mãe dele diz o quê? Where have you been, Joe? Where have you been? Onde você estava? Então, veja que aqui a gente tem presente perfeito, have you been? Onde você estava esse tempo todo? Where have you been, Joel? Aí ele não explica. Então, lembra que isso é um trailer, tá? As imagens, elas são só dos pontos principais, contando mais ou menos a história que acontece. Aí ele diz o que para Amy? Amy, I love you. I'm gonna come find you. Que está havendo uma evacuação da cidade. Então, por isso que a mãe dele está assim, ansiosa por ele ter demorado, eles precisam sair, porque está havendo essa invasão, tem bomba explodindo para todo lado. E aí ele vira para eles vão se separar nesse momento, eles vão se separar, e ele diz, I love you, I'm gonna come, eu vou vir, I'm gonna come, vou chegar, eu vou procurar por você, eu vou ir em sua direção. Por isso ele usa I'm gonna come, find you, encontrar você. I'm gonna come, eu vou ir em sua direção, eu vou procurar por você. I'm gonna come find you. Gonna, a abreviação de going to, futuro. I am going to come find you. Eu vou encontrar você. Amy, I love you. I'm gonna come find you. Então, a Amy, que tá no carro aqui, tá indo embora, né? Aqui tem a família do Joe. E, nesse momento, mudou a música. Nós tínhamos uma romantic e nós temos now a dramatic music plays. Romantic and dramatic. Aqui já é uma cena que mostra que eles estão fugindo, alguma coisa acontece e os pais não conseguem sair do carro. Só consegue sair o Joe. E aí ele comenta: The day of the monster uprising. What is uprising? Rising é levantar. Então, quando a gente fala, por exemplo, o sol está se levantando, we say that is the sun rise. To rise, erguer, levantar. E a palavra up também tem essa mesma ideia de algo que sobe. A palavra uprise tem essa ideia de revolta, porque é como se algo, quando você é submisso a alguma coisa, você está down, você está abaixo. Quando você se revolta, você tem esse movimento de levantar-se, de se erguer contra algo. Então, nós temos a palavra uprising. Então, o dia da revolta dos monstros. The day of the monster uprising. The day of the monster uprising. Was the day I lost everyone. Foi o dia, was the day of the uprising, was the day I lost everyone. Então, nós temos passado aqui, foi o dia que eu perdi todos.
Por que ele perdeu todos? Foi o dia que ele se separou da Amy e logo depois a perda dos pais dele. E aí ele ficou sozinho. Então, a frase diz: The day of the monster uprising was the day I lost everyone. Foi o dia que eu perdi todos. E aqui a gente já tem uma imagem do pós-apocalipse, pós-uprising, pós-revolta. E a gente vê que já passou um tempo, né? As coisas estão abandonadas. E aqui a gente tem um creature, e aí lembra que o E final a gente não pronuncia, então nós temos creature, creature. Shrieks, que são gritos de animais, né? Aquele grito de uma criatura. Então, it's creature shrieks, é um grito penetrante, um grito agudo. Então, aqui a gente vai lembrar desses monstros, desses insetos, né? Gigantes, né? Esse som dos gritos deles. Creature shrieks. Aqui aparece já começando a mostrar como é que é a vida. Então, a gente viu como é que tá na terra, na parte de cima da terra, e aqui onde as pessoas foram viver, underground. So, on the ground and underground. Ground, embaixo da terra, no subsolo, underground. Only a small fraction of humanity. A small fraction é uma parcela, uma fração pequena da humanidade survived, sobreviveram a esse dia do uprising. E essas pessoas fizeram o quê? To move underground. E eles se mudaram, né? Para viver embaixo da terra, para viver no subsolo. Então, a partir desse uprising, né? Eles todos, os humanos, se esconderam e foram morar no underground. Com tanto filme de apocalipse, eu estou considerando, né? Se eu fosse construir uma nova casa, tem que ter um bunker, vai ter que ter um subsolo, vai ter alguma coisa para a gente se esconder, né? Começar a planejar, né? Os arquitetos e os engenheiros, começar a planejar os bunkers, né? Vai que precisa. I've been scanning for Amy the entire time. Então, o que ele tem feito? Já se passaram 7 anos, né? E I've been scanning. To scan, a gente conhece a palavra do scanner em português. O que o scanner faz? Ele mapeia alguma coisa, ele olha alguma coisa com muitos detalhes. Quando a gente está escaneando alguma coisa, a gente está olhando com detalhes, olhando mais a fundo. Então, quando ele diz I've been scanning, é porque ele está procurando diligentemente, está procurando muito, com calma, com cuidado, não é uma procura por cima, é algo em detalhes. For Amy, the entire time. Então, desde o dia do uprise até agora, ele está ainda procurando pela Amy. Então, I've been scanning, presente perfeito contínuo. E a gente usa isso por quê? Porque ele começou lá naquele dia do uprising e ele vem fazendo isso sem parar até agora. I've been scanning for Amy the entire time. E aqui eu poderia usar um all the time, por todo o tempo, né? A palavra entire, de inteiro, de completo, ela é um pouco mais forte, né? Do que all the time, mas é o mesmo sentido. I've been scanning for Amy the entire time. And now I've finally found her. E agora, finalmente, eu encontrei ela. I've finally found. Presente perfeito de novo. Por que aqui, ó, antes... Aqui eu estou usando presente perfeito porque é algo que eu comecei a fazer há tempos e continuo fazendo até então. E nesse caso, I've finally found her é uma coisa que acabou de acontecer. Finalmente eu acabei, nesse momento eu consegui
encontrar. I've done it. Acabei de fazer isso. I've finally found her. Acabei de encontrar ela. And now I've finally found her. E é aqui que começa o filme, né? Porque, na verdade, essa história toda inicial era para contar um pouquinho, dar o contexto do que vai acontecer nesse filme, né? Então, a gente tem uma love story e nós temos um problema. The problem is there are a lot of monsters everywhere. Como que eles se encontraram? Por rádio. Eles não podem sair de um lugar para o outro e ficar passeando porque eles vão morrer, mas eles têm rádio. Então, a Amy também fugiu para algum lugar, né? E ele estava procurando para ver se ela tinha conseguido chegar. E aí ele consegue, depois de muito tempo, descobrir aonde ela está. Joe, hey Amy, is that you? É você? Is that you? Oh my God! Oh meu Deus, ela também está surpresa por ele ter encontrado ela. Hey! E aí? 7 anos procurando por ela. E aí quando encontra? Fala o quê? Né? Então aqui eles têm uma conversa, hey, e, né? Como é que tá aí? Como estão as coisas, né? E aí ele resolve que ele vai procurar pela Amy. Então, how far away is Amy's colony? Colony é o que eles chamam cada agrupamento que eles estão. Então, o Joe está em uma colony, em uma colônia, né? E a Amy está em outra colônia. They are in different colonies. E ele quer saber, então, how far? O quão longe está a colônia dela. Nós, em português, não falamos dessa forma. Quão longe está? A gente vai perguntar, é longe? A colônia dela é longe? Então, a sua cidade natal é longe daqui? Eu vou perguntar o quê? Is your hometown far away from here? Yes, eu posso perguntar dessa forma, mas eu também posso perguntar, how far is your hometown? O seu trabalho é longe da sua casa? Is your job or is your work far away from your house? Ou how far is or how far away is your job? Então, a gente pode usar dessas duas formas. How far away? O quão longe é alguma coisa? How far away is Amy's colony? Aí o colega dele diz o quê? 85 miles, são 85 milhas. Trocando isso por quilômetros, aproximadamente 135 quilômetros. Na atual situação deles, it's an impossible journey. É uma jornada impossível. A palavra journey é jornada, mas ela também a gente poderia ter usado aqui trip, travel. It's an impossible trip. É uma viagem impossível, ok? It's an impossible journey. Ele vai ser morto com certeza. It's an impossible journey. Por que que é impossível? Everything will try to kill you. A partir do momento que ele sai do bunker que eles estão, do lugar onde eles estão, lá fora, tudo, everything will kill you, vai matar você. Tudo vai matar você. E aqui a gente tem uma cena que tem a invasão de um monster no bunker deles, né? Creature shrieks. Então, lembra? Shriek, grita. Então, que grito que é? O grito do alto, né? Dos animais. Everything will try to kill you. Will, futuro, will try to kill you. Mas mesmo assim ele resolve ir. E qual é o conselho? Don't fight. Não lute contra os monstros. Don't fight. Just run and hide. Só corra e se esconda. E aqui a gente tem imperativo de novo. São ordens, são instruções. Ele está dando uma instrução. Não brigue, não lute, corra e se esconda. Só isso. Corra e se esconda. Just run and hide.
don't fight. Ok, tipo, tá, né? Correr, beleza. Esconder, beleza. Ok, vou fazer isso. E aqui a gente tem uma imagem dele saindo, então, e aqui a música que está tocando. Então, quando a gente tem essa desenho, né, de musiquinha, é a música que está tocando, ninguém está falando nada, né? Girl, you really got me going. Então, garota, você realmente está me fazendo ir atrás de você. Ele realmente está indo atrás da Amy. No caminho, né? Todo filme de apocalipse a gente encontra um cachorro no caminho para ver como ele é amigo mesmo, né? E nós temos barking. Barking é o latido do cachorro. Então você ouve barking, latido, e o Joe fala: "Uau!" Ele encontrou um cachorro, bem grande inclusive. Ele começa a bater papo com o cachorro. O cachorro leva ele para dentro de um trailer, onde o cachorro mora. E aí o Joe tá batendo um papo aqui. You all alone? Me too. E aqui a gente vai falar sobre gramática. You all alone. Alone, sozinho. Você está sozinho? Onde é que está o verbo estar? Não está aqui. A pergunta correta seria: Are you all alone? Are you all alone? Mas ele não usa isso. Ele fala só you all alone. Você está sozinho? Então, aquilo que a gente comenta, gramática e fala são duas coisas diferentes. E eu quero que vocês entendam por essa frase que, às vezes, nós, quando estamos aprendendo a falar inglês e a gente fala um negócio desse, a gente se martiriza. Porque, meu Deus, nós esquecemos de um verbo. Eu não sei falar inglês porque eu esqueci de um verbo. Eu não coloquei o verbo certo. Eu não vou aprender a falar inglês nunca. Muito bem. É um filme, é um lugar que está o inglês controlado e ainda assim não tem verbo. Faz diferença o verbo aqui? A comunicação sem o verbo? Sim. You all alone? Você está sozinho? Você sozinho? Tá? Tem comunicação, isso não é um problema. Tá certo? Não. All no sentido de totalmente, todo sozinho, tipo, sem ninguém, tá? Realmente, se tirar esse all aqui, não tem diferença, é uma ênfase só, né? Ele poderia estar perguntando simplesmente you alone? Se tá sozinho, you alone? O all só enfatiza, tipo assim, totalmente sozinho. E aí ele diz, me too. Eu também. Né? Porque pensa, eles não têm ninguém. Estão totalmente sozinhos, né? You don't have to talk about it. Bom, depois que eu assisti o filme, eu percebi que essa fala está totalmente fora de contexto aqui, tá? Se vocês forem assistir o filme, vocês vão ver que a fala não vem nessa ordem. Tem mais conversa aí no meio, né? Que ele diz, you don't have to talk about it. Você não precisa me contar nada, eu sei. Né? Se tu não quer falar sobre o assunto, tá tudo bem. You don't have to talk about it. Talk about it. Então, lembra, to talk, você não tem que falar about it, sobre isso. E aí ele sai, continua a busca dele, a journey, e ele convida o cachorro. You want to come with me? De novo, isso é uma pergunta. E quando nós temos uma pergunta no presente, nós temos que ter um auxiliar. Que auxiliar a gente usaria aqui para fazer uma frase gramaticalmente correta. Nós precisaríamos do do you want to come with me? Do you want to come with me? Isso é o correto. Ele está usando isso? Não. E agora, meu Deus do céu, ele não sabe falar inglês. Né? Ele sabe falar inglês, ele é fluente em inglês e a gente entendeu muito bem o que ele quis dizer. You wanna come with me? Quando que a gente usa isso? Então,
partir de agora, na aula de inglês, ninguém mais vai usar o do? Não. Porque nesse caso, não é uma pergunta, é mais um convite. E quando a gente está fazendo um convite, ele está convidando, você quer vir comigo? Né? Ele não está falando assim, você quer ou não quer vir comigo? Deixa que tem um pouquinho de diferença. Né? De repente, o que acontece? Você convida alguém para ir contigo em algum lugar e a pessoa fica relutante. Aí você pergunta, do you want to come with me? Você quer vir comigo? Sim ou não? Nesse caso, o do é muito importante. Do you wanna come with me? Você quer vir comigo? Agora, nesse caso, quando é mais uma pergunta, do you wanna come with me? Quer vir junto? You wanna go out? Você quer sair? You wanna see a movie? Você quer ver um filme? E aqui a gente usa a junção disso aqui para wanna. You wanna come with me? You wanna come with me? Você quer vir comigo? E o cachorro late, the dog barks, como se estivesse conversando com ele e respondendo, sim, eu quero. Logo no início, ele já se mete em confusão, né? Ele está passando por uma casa, aqui tem uma pool, uma piscina, e nós temos aqui, ó, water bubbling. Aqui não aparece muito bem, mas a água começa a borbulhar, bubbling, the water bubbling. E aí nós temos o quê? Suspenseful music plays. Mudou a música. Nós começamos com romantic, passamos para dramatic, and now we have suspenseful music plays. Toca uma música de suspense. Water bubbling. Creature girls, lembra? A gente já comentou sobre isso em um outro filme, que é rosnar, resmungar, rugir ou roncar. O girls, para a gente não esquecer, é muito parecido com quando o cachorro, ó, same as dog, quando o cachorro tá zangado, não é o latido, não é o bark, mas é quando tá... Esse é o girls. Então, tem uma criatura aqui, girls, rosna, creature girls. E aí nós temos de novo grums, que é um gemido. E aqui o Joe encontra outras pessoas, tá? O que essas pessoas estão dizendo para ele? Look out! O que é look? Look out, para fora, olha para fora. O que isso tem a ver? Look out é cuidado. Então, tem alguém que está atravessando a rua e você quer dizer, cuidado, você vai dizer o quê? Look out. A gente tem também, e é onde eu confunde muito, as pessoas falam às vezes no take care. Take care é cuide-se, é para você se care, cuidar de algo. Mas quando você quer chamar atenção para a pessoa e dizer assim, cuidado, não vai usar o care, tá? A gente vai usar o look out ou watch out. Look out, presta atenção no que está aí, cuidado nesse sentido. Presta atenção no que está ao teu redor. Look out. E aí ele consegue sair da situação e ele pergunta, is that a samurai sword? É uma espada samurai? Is that a samurai sword? Aqui, ó, o cara que estava junto com ele estava ajudando ele com uma samurai sword, uma espada samurai. Yes, it is. É uma espada samurai, é o que ele tem. E esse cara, esse amigo que ele encontrou, está ensinando ele, né? Durante a caminhada eles andam por um tempo junto. E ele está ensinando como sobreviver upground. Estava downground, upground. Como é que ele vive, né? Na superfície. Listen to your instincts out here. Out here, aqui fora. Ok? Out here, aqui fora. E se eu estivesse dentro, eu falaria out there, lá fora. Out here, aqui fora. Out there, lá fora. Listen to your instincts, man. Ouça os teus instintos, cara. E aí ele pergunta, what if I have terrible instincts? E se eu tiver
Instintos terríveis. Se vocês forem assistir o filme, vocês vão ver que ele não tem nada de herói. Ele não acerta nada, ele é um desastrado. Então, ele não tem esse negócio de instinto heróico de ver as coisas, né? E ele pergunta, what if, e se? Então, aqui é uma outra coisa que a gente troca muito em inglês, que a gente usa muito, and if. Dá para usar também, and if I have, mas a gente usa em inglês o mais comum é what if. O certo é what if, e se? What if I have terrible instincts? E se eu tiver instintos terríveis? What if I have terrible instincts? You die. Você morre. Se você não tiver um instinto aqui em cima, você vai morrer. You die. E aí o cachorro dá um gemidinho, né? Ele diz, tipo, não, o cachorro, ele é como se estivesse ouvindo isso também, ele não gostou muito dessa situação, desse final, tá? Não tem, morre, you'll die. You'll die, futuro, você vai morrer. O que ele super, lembra que eu falei que a geração mais nova usa muito, então ele é um rapazão ainda, né? Então a palavra super aparece muito, super encouraging speech. Ao invés de ele falar um very encouraging speech, ele usa um super encouraging speech, né? Um discurso muito encorajador, tipo, você tem um instinto ou você vai morrer. Simple as that. E aí ele continua a jornada dele, nesse momento que ele já se separou do amigo dele, tá sozinho com o dog. Thunder crashes. E aí a gente ouve barulho de thunder, trovões. Crash é o barulho, né? A explosão, o estrondo do trovão. E aí ele tá falando assim, you made it all. Ah, não, eles são juntos ainda aqui. Mais ou menos. You made it all this way. Você veio até aqui. You made it all this way. Você veio até aqui. For a girl. Por causa de uma garota? Você fez tudo que você fez. Saiu lá do teu conforto para encontrar uma garota. You made it all this way for a girl, huh? You ever hear of the term fool's errand? Você já ouviu falar, você ever hear, você já ouviu o termo fool's errand? Então agora a gente vai aprender também. Vocês já ouviram falar do termo fool's errand? A palavra fool é idiota, bobo. A gente tem o April Fool's Day, né? Dia 1º de abril, que é o April Fool's Day, o dia dos bobos, né? Então o fool é um bobo mais simpático, né? Não é uma coisa tão ofensiva. E errand é quando você sai para fazer alguma coisa. Então, eu tenho um monte de coisa para fazer hoje. I have lots of errands to do. Eu tenho muitas coisinhas que eu tenho que resolver hoje. I have a lot of errands to do. Fool's errand é uma missão de tolos. É quando a gente diz que alguém está saindo para fazer uma coisa que não precisa, que é bobagem. Nem faz isso aí porque não vai dar em nada, né? Então, você é um bobo sair da onde você estava, tranquilo, com a sua colônia, com seus amigos, para ir tudo isso para buscar uma garota que nem sabe se vai chegar vivo até lá. Aqui tem de novo uma conversa, ele consegue conversar com a Amy de novo, porque ele nem falou direito para ela que ele estava indo, ele simplesmente saiu, né? Joe, Amy, I miss you so much. Eu sinto muito sua falta. I miss you. Eu tenho saudades de você. Sinto a sua falta. I miss you so much. E ele não consegue terminar essa conversa porque a parte de elétrica ali ele não termina. E aqui nós temos uma explosion again. And we have lost this war. Nós perdemos essa guerra. Lembra que ele falou que com os insetos não adiantava brigar. Tinha que fazer o quê? Correr e se esconder. Então, os humanos estão perdendo a guerra. We have lost this war. Nós perdemos a guerra contra os animais.
E aqui, ele diz o quê? We can still take our world back. Ele não concorda com o fato de que a guerra está perdida, né? We can still take our world back. Nós ainda podemos take back, conseguir de volta o nosso mundo. Nós temos que sair daqui de baixo e encarar os fatos, né? To take back, pegar de volta, né, o nosso mundo. Então, um amigo dele diz o quê? You're more of a survivor than I thought. Você se vira melhor do que eu pensei. Survivor é sobrevivente. Então, você é mais um sobrevivente, realmente, né, do que eu imaginava que você fosse. Lembra que eu falei que ele era muito desajeitado, né? E no filme ele sobrevive porque ele tem muita sorte, mas ele aprende muito, né? Ele no final consegue assim ser um pouquinho melhor, né? Não contar tanto com a sorte, né? You're more of a survivor than I thought. Você é mais um sobrevivente do que eu imaginava. Você é mais forte do que eu imaginava. Nós temos de novo aqui uma creature growling, rosnando, e ele e o cachorro fazendo o quê? Hiding, se escondendo, que foi não tentaram lutar contra ela. Dramatic music plays, de novo. E uma palavra interessante que é o panting. Pant, a gente já conhece, pants com S, como calças. Mas a gente também tem o verbo pant, to pant. O que é o pant? Ofegar, arfar, arquejar, suspirar. O que está acontecendo aqui? Ele está correndo. Ele está fugindo de uma criatura. E ele está o quê? Esse é o panting, quando a gente está arfando. And grunting. A gente já falou sobre o grunting também, que é grunhido e gemido por esforço. Não é gemido de dor. Então, ele está se esforçando, porque ele está correndo muito. Então, ele tem aquele de esforço e, ao mesmo tempo, a respiração dele está arfando, né? Está ofegante. E é o gemido da criatura, que está quase chegando nele. E aí, ele consegue explodir a criatura. Então, nós temos um explosion blast de novo. Puff. Uma explosão. Aqui, ele está ofegante de novo, porque ele conseguiu. Agora está tentando respirar de novo. Pants. E aí, quando tudo termina, ele diz assim, that was awesome. Isso foi demais. Aquela coisa que a gente pensa bem quando termina. Foi demais. That was awesome. Awesome é incrível, uma coisa fenomenal. Foi demais, foi incrível isso. Foi incrível porque ele conseguiu vencer a criatura. Se ela tivesse comido ele, não teria sido tão incrível assim, né? That was not so awesome. E aí ele diz o quê? Oh, I feel like Tom Cruise. To feel like é se sentir como. Então, esse like é de como. Ele se sente como se ele fosse Tom Cruise. Por quê? Porque os filmes do Tom Cruise têm muito esse tipo de cena, né? De muita adrenalina, e é claro que o Tom Cruise sempre se sai bem, né? Então, ele está comparando essa cena toda dele como se ele fosse o Tom Cruise nos filmes, né? I feel like Tom Cruise. Eu me sinto como Tom Cruise.